Olá, queridos ouvintes do nosso CesaCast. Eu sou a Paty e eu queria ser arqueóloga porque eu amava dinossauros. Eu sou Antenor Ferreira e eu gostaria de ser piloto de avião porque eu adoro altura. Eu sou Renata Celaro e eu gostaria de ser herdeira para não ter que trabalhar. Eu sou Jorge Alexandre e eu queria ser químico. Olha aí, estamos de volta então para mais uma temporada e como vocês podem perceber, iremos falar sobre carreiras. O nosso tema, inclusive, é sobre carreiras em inovação. Ou seja, vamos trazer discussões importantes e interessantes sobre como carreiras se adequam ao movimento do mercado, como o profissional pode inovar em sua carreira e temas como transição, diversidade e tecnologia caminham juntos quando falamos sobre as carreiras das pessoas. Se você está chegando por aqui agora ou não trabalha conosco, prazer, nós somos o CESA, um centro de inovação que há mais de 2 décadas forma pessoas e potencializa as estratégias digitais de diversas organizações. Virar a chave para uma nova carreira, estando ou não consolidado no mercado de trabalho, tem sido uma opção para milhares de profissionais em todo o mundo. Uma pesquisa da consultoria britânica Robert Half mostrou que 39% dos entrevistados desejam migrar de outra área. No programa de hoje, vamos falar com pessoas que passaram por transição de carreira e tudo que envolve essa mudança na vida desses profissionais que encararam esse desafio e inovaram em suas carreiras. Isso e muito mais após a vinheta. Vem que tá massa! Sejam muito bem-vindos, pessoal. Amei a parte da herdeira. Quem nunca, né? Adorei. Como eu tava aguardando esse momento para chegar aqui e conversar com pessoas que fazem o César. É muito massa. A gente sempre idealizou, em algum momento do podcast, ter a participação das pessoas que trabalham na área de entrega aqui do César, né? Nas nossas diretorias. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com um time incrível e eu vou pedir para cada um contar um pouquinho da história de vocês. Quem é você, Antenor? Antenor Ferreira, aqui designer de interação no CESA, né? Já faz um ano que eu estou aqui trabalhando no CESA. E eu venho de uma formação técnica em turismo, né? Eu fiz turismo no antigo Cefet, que agora é IFPE. E depois que eu me formei, já comecei no mercado de trabalho, na área de turismo e hotelaria. E aí foi onde eu comecei a guardar grana para pagar minha graduação de comunicação social, né? E aí são longos 4 anos aí estagiando, batalhando para lá e para cá, trabalhando para pagar a faculdade, para depois migrar para a tecnologia. Mas a gente fala mais sobre isso já. Estou ansiosa já para conhecer a sua história. E você, Renatinha? Então, meu nome é Renata Celaro. Atualmente eu sou gerente de projetos aqui no CESA. Gerencio projetos de inovação. Mas como eu cheguei até aqui, é um rolê, viu, Paty? Eu sou graduada em engenharia civil e não deu certo. E aí eu fui transitando a minha carreira já no finalzinho da minha graduação. Depois fiz um MBA em gestão de projetos. Depois fiz um mestrado em design aqui na CESA School. E vim trabalhar aqui no CESA. E estou muito feliz, muito realizada. E vou contar mais para tu já. Ai, que ótimo. E você, Jorge? Então, meu nome é Jorge Alexandre e aí minha história é um pouquinho... Tenho muitas aventuras, porque eu fiz algumas faculdades de cursos diferentes, né? Eu fiz curso de RH e aí, durante esse percurso, transitei por outras áreas, não só na área de RH, mas a área de administrativa também, mas não relacionada com recursos humanos. E acabei conhecendo algumas pessoas, essas pessoas que me contaram um pouco sobre como é a vida de tecnologia, da informação. Nessas conversas, me apresentaram a CESA School. Depois da visita que eu fiz, eu fiquei encantado, maravilhado. E aí, depois vocês sabem mais um pouquinho, porque senão eu vou estragar a surpresa. Tem uma história massa aí de Jorge Alexandre. Muito legal, pessoal. Bom, mas pra gente auxiliar aqui nosso amigo ouvinte, né? Pra começar, muitas pessoas falam sobre transição de carreira e mudança de emprego serem a mesma coisa. A gente sabe aqui que é um pouquinho diferente, né? Pra vocês, esse rolê aí, ele é igual, ele é diferente? Aconteceu pra vocês também nesse sentido de mudar de emprego ou mudar de carreira? Total, assim, né? Pra mim, foi muito nesse sentido. Foi realmente uma transição de carreira. Eu acho, na verdade, eu nunca cheguei a mudar de emprego na área que eu estava antes. Eu só tive uma experiência com engenharia civil, né? E para mim, mudar de emprego era mudar de empresa, de setor, dentro daquela mesma categoria, digamos assim, de carreira que eu estava, que era em construção civil. Mas eu só estagiei em engenharia civil, vi que não gostei. Durante a minha graduação, eu já iniciei a minha transição de carreira, de fato,
que foi quando eu comecei a me envolver com o ecossistema de inovação daqui de Pernambuco, a participar de eventos, enfim. Comecei a adquirir alguma experiência da forma que eu podia na área que eu gostaria de transicionar, sem nenhuma promessa de que isso daria certo ou não. De forma bem orgânica, assim, no começo, mas para chegar à carreira que eu tô hoje. O que é que vocês acham? Muito legal. Eu fui um pouco diferente, eu trabalhei, como eu falei inicialmente, trabalhei com hotelaria, né? Gostei de trabalhar com hotelaria, não achava ruim. A única coisa que era um pouco mais pesado, que naquela época eu trabalhava por escala, então eu via todos os meus amigos viajando, então domingo, feriado, sábado eu estava trabalhando, dia sim, dia não. Mas eu tinha uma coisa muito legal que eu gostava de trabalhar lá, é que as pessoas que percebiam o meu trabalho, elas voltavam depois de algum tempo para se hospedar no hotel e me chamar pelo nome. Então, aquilo ali era muito, muito importante para mim. E no futuro, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, com design de experiência do usuário, eu fui entender que eu já fazia experiência do usuário muito antes. Então, foi bem legal trazer essa comprovação hoje, né, para mim. E aí, eu fui vendo algumas coisas que faziam sentido daquela época, daquele jeito que eu trabalhava, que eu posso trazer até hoje. Aquela herança que o turismo me deu, né? Aquela bagagem toda de trabalhar com pessoas, de gerenciar riscos e problemas ali de uma forma, né, muito rápida. A gente tem que resolver tudo muito rápido. E tem essa semelhança hoje com que a gente trabalha com tecnologia, né? Tem que resolver os problemas do cliente muito rapidamente, né? Tentar sanar esses problemas o quanto antes. E só foi positivo para mim. Saí do turismo, estudei comunicação, fiz especialização em design. E aí depois comecei a trabalhar para mim, comecei a empreender, aí fiz seminário do Empretec no Sebrae, muitas coisas, conexões, como o Jorge falou, aí tem muitas conexões que são importantes para esse crescimento, e aí cheguei onde eu tô. Que massa. Então, Jorge, para eles houve a mudança de carreira também. Para você, mudou de emprego? Teve essa troca de emprego e também de mudança de carreira, ou só teve a mudança de carreira nesse sentido? Então, na verdade, comigo ocorreu justamente uma transição de carreira mesmo, né? Eu comecei a trabalhar com RH, na verdade. Na minha verdade, meu primeiro emprego foi como call center. Mas aí, como é uma atividade, enfim, que não estava muito relacionado com a minha formação, porque na época que eu entrei no call center, eu fazia licenciatura em física. Então, eu gostava muito da parte de exatas. Caramba, Jorge é uma caixinha de surpresa. E aí, como, assim, depois eu fui meio que me desencantando. Eu não quero mais ser professor de ensino médio. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero ensinar em faculdade. Acabou que lá em call center, eu fui instrutor de pessoas novas, e aí comecei a querer me interessar por psicologia, e aí eu me inscrevi lá no ProUni, aí não deu a vaga, então eu consegui entrar numa faculdade daqui de Recife em gestão de pessoas, né, em RH. Enfim, durante a minha formação eu consegui um emprego, né, antes de me formar, numa empresa de transportes, mas aquilo ali ainda para mim não estava me desafiando. Eu sei que durante esse percurso eu conheci uma pessoa que conversou comigo sobre essa área. Eu sempre achava que trabalhar com tecnologia era muito difícil. Uhum. Você queria aprender algoritmo, que danada é isso e tal. Na infância, quando eu tinha umas amigas que fez isso, aquilo ali me transpareceu muito difícil. Até conversar com uma pessoa, e aí acabei descobrindo que não é tão difícil, que é possível você transicionar de carreira para uma área totalmente diferente do que você faz. E conhecendo a School, ela foi a minha porta de entrada para o que eu faço hoje, para a área de testes de software. Legal, né? Muito bom. E auxiliando, né, nesse conhecimento, né, a troca de emprego, ela é inerente realmente a uma mudança de carreira. Você pode mudar de emprego, indo de uma empresa para outra, né, de uma experiência de trabalho para uma outra. A mudança de carreira ela é um pouco mais oriunda de realmente uma transformação. Você sai de uma área para estar atuando em outra, né? Vocês três vivenciaram mudanças de carreira. Eu, por exemplo, sou uma profissional que estou há 15 anos no mercado, mas eu nunca transicionei de carreira. Apesar de ter dito que meu sonho era ser arqueóloga, porque eu amava mexer com dinossauro, eu tinha uma ideia. Isso foi quando eu era muito pequena, porque eu decidi ser psicóloga muito cedo, com meus 9 para 10 anos. Eu tive um episódio familiar
que marcou a presença de uma psicóloga hospitalar e que eu disse, nossa, na minha cabeça eu nem sabia o nome da profissional. Eu fiquei, caramba, quem é essa pessoa que tá fazendo a minha família feliz nesse momento tão difícil? Depois eu entendi que era uma psicóloga e aí com os meus 10, 11 anos eu já botava terror em todas as orientadoras vocacionais da escola, né? Como assim você vai ser psicóloga? Tem que ter mais uma opção de carreira. Eu amo psicologia. E acabei me formando, de fato, nessa área e mudei de emprego ao longo da minha vida, mas nunca transicionei de carreira. Eu sempre fui muito decidida nesse sentido, né? Então, trazer esse contexto é muito importante, porque as pessoas acabam colocando essas duas, né, noções de trabalho parecidas, mas não são. Ela muda de emprego, muda de uma organização para outra. A carreira é um pouco mais profundo, né? E só complementando sobre isso, Paty, eu acho que, inclusive aqui no César, eu vejo pessoas que estão fazendo transição de carreira, mas ainda não fizeram a mudança de emprego. Te explico. Por exemplo, tem uma liderada minha, Gabi, um beijo, Gabi, que ela é engenheira eletrônica, e ela quer fazer uma transição de carreira para a área de empreendedorismo. Ela gostaria de ser hoje analista de empreendedorismo. Ela ainda atua como engenheira eletrônica, mas a gente já começou a envolver elas em projetos que ela consegue absorver conteúdos que ela vai precisar para ser analista de empreendedorismo. Quando a gente tem uma oportunidade dentro de um projeto que necessita das skills de um analista de empreendedorismo, a gente chama a Gabi para participar. Então, a gente está fazendo junto com a Gabi, né? No PDI dela, por exemplo, a gente já não coloca coisas relacionadas à engenharia eletrônica, porque hoje não é o que ela quer para o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual dela. O que ela quer é aquele outro. Então, ela está fazendo internamente uma transição de carreira ainda dentro do mesmo emprego e ainda está com o mesmo cargo oficialmente. Eu acho que isso, inclusive, é muito massa aí sobre o César, né? Porque a gente tem exemplos de profissionais que mudaram, né, de carreira, mas não mudaram de emprego, né? Continuam aqui, na verdade, no César, atuando dessa maneira. Então, é bem legal, né? E para vocês, assim, o que significou ter transicionado de carreira? A gente aqui tem idades muito próximas, né? Então, nós fomos criados por gerações X, eu acho que é isso. Ou seja, fomos criados por pessoas, né? Por responsáveis que tinham aquele dito do emprego, o que você entra numa organização e vai se aposentar, né? Aquele dito da aposentadoria. Ou seja, você acaba de entrar no mercado do trabalho já pensando que vai passar anos naquela empresa, vai se aposentar nela e que mudar, né, de áreas, mudar de emprego não era uma coisa muito bem vista, literalmente, né? Como foi para vocês, então, ter feito essa mudança e o que vocês passaram, né, na família, nos amigos, quando vocês decidiram, por exemplo, sair do ramo de hotelaria e ir para a área de design? Caramba, saí da área da hotelaria, assim, com aquele senso de dever cumprido. Tava cansado de trabalhar tanto, né? E eu queria algo mais, como é que eu posso dizer assim? Segunda a sexta. Mais normal, um pouquinho normal. Então, comecei a estudar, me especializar. A especialização em design que eu fiz na Saga Recife foi muito importante, porque aí me auxiliou a desenvolver um trabalho como empreendedor, né? Então, eu comecei a trabalhar e ter clientes, fazia a maior parte de design gráfico mesmo, né? E a partir dali eu comecei a estudar e ver aquele zoom ali do pessoal falando, não, design de experiência, Adobe XD, eu comecei a estudar aquilo ali e fui mudando. E aí, essa mudança assim, foi muito rica para mim, porque eu tive uma certa liberdade de trabalhar onde eu queria. Então, desde que eu comecei em tecnologia, foi sempre remoto. Então, isso foi uma mudança de paradigma muito grande, né? E aí, minha mãe começou a me ver, assim, eu já morava só, então a minha mãe começou a me ver assim, meu filho, você tá trabalhando em casa? Que legal que você tá fazendo, né? Aí, hoje, ela entende o que eu faço, né? E hoje ela não tem mais aquela frase, não, meu filho, por que você não faz um concurso público? Ela parou com isso. Porque ela me viu feliz, ela me viu trabalhando onde eu quero, né? Fazendo meus horários, né? Tendo, assim, a questão de ser diligente, ser responsável, isso eu sempre fui. E ela sabe disso, ela viu isso. Só mudou onde é que eu estou trabalhando. Renatinha,
Renatinha, houve um planejamento aí nessa tua transição? Tu também teve igual ao Antenor, assim, uma ajuda, né, importante aí da mãe, parando de falar para fazer concurso público? Até hoje, meu pai me manda umas coisas de concurso público. E vovó acha que eu trabalho no Porto Digital e que o meu chefe se chama César. Ah, sim. Sensacional. O seu César, né? Beijo, vovó Kika. Mas, seguinte, na verdade, eu brinco que na minha vida profissional eu tive várias temporadas de malhação. Então, teve a temporada de malhação em engenharia civil, aí teve a temporada de malhação tentando empreender, teve a temporada de malhação trabalhando em startup e agora tá na temporada de inovação César. E na temporada de inovação César a gente tem duas partes, porque eu entrei primeiro pela César School e hoje eu tô no Cluster 3, né? Mas não foi tão planejado assim, sabe? Eu tava na graduação em engenharia civil e percebi que eu não gostava da construção civil, assim. Inicialmente eu entrei porque na época que eu saí do ensino médio, construção civil estava bombando, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí minha mãe era engenheira, mas não civil, mas todo mundo tava falando muito, o SWAP tava começando aqui, todo mundo falando que engenharia civil ia bombar. E aí eu me dava bem em exatas, eu vou fazer isso. E assim eu fiz. No começo da graduação, eu fiquei na parte de iniciação científica. Então, ainda era uma coisa muito distante da realidade de obra. Quando eu entrei na obra, que eu olhei pro lado, que não tinha nenhum lugar pra eu carregar meu celular, eu fiz... Eu fiz, putz, velho, não vai dar não vai dar não pra eu ficar aqui nesse lugar não. E aí eu fui pra a área mais administrativa, sabe? E aí, por coincidência do destino, o sócio, que eu era estagiária dele, na área mais administrativa, fundou uma startup. Então, eu comecei a aprender que existia esse bicho chamado startup, sabe? Lá em 2016, através dele. Na verdade, antes de 2016. 2016 foi quando eu saí de lá. Então, lá para 2015, 2014, através dele. E aí foi quando eu comecei a participar de eventos. Eu, tipo, putz, essa parada é legal, mas eu não sabia bem ainda, assim, não foi tão planejado, sabe? E quando eu procurava, tipo, eu gostaria de trabalhar com isso. Não existia um curso para isso, entendeu? Quando eu perguntava às pessoas que eu encontrava em eventos relacionados à inovação e startup, vocês fizeram um curso de quê? De graduação de quê? Tinha desde galera que fez... Muita gente que fez administração, por exemplo. A galera que, fez... Sei lá, fisioterapeuta e que tava ali com uma startup na área de saúde. Então, eu fazia... Putz, até para eu fazer outra graduação, eu não sei que caminho seguir. Então, não foi uma coisa tão planejada. Mas eu fico com muita raiva quando a galera diz... Ai, tu teve muita sorte. Tu tava na hora certa, no lugar certo. Eu, sim, minha gente. Mas a sorte me encontrou estudando... Sabe, participando de coisas voluntárias, sem ganhar R$1, mas para estar envolvida em evento de inovação e tecnologia. Tipo, a sorte me encontrou também com muita força de vontade para fazer essa transição de carreira, porque eu sabia onde eu não queria estar. Eu ainda não tinha tanta certeza de para onde eu queria ir. Por um tempo eu pensei, inclusive, em design. Mas ainda não era exatamente o que eu queria. E aí eu fui me encontrando, né? Comecei a fazer uns freelas para umas startups aqui do Porto Digital. E aí podia ser freela de qualquer coisa. Eu lembro que o primeiro freela que eu fiz, eles me chamaram para fazer um mapeamento do ecossistema. E aí a entrevista foi remota. Durante a entrevista, tudo que eles me perguntavam, eu olhava no Google, não existia ChatGPT ainda, né? Para responder, porque eu não sabia, mas eu fazia, meu irmão, eu vou conseguir fazer o que eles estão precisando. E fiz, e entreguei. Mas não foi uma coisa tão planejada. Eu demorei. E eu acho que no processo de transição de carreira, o autoconhecimento vai nos ajudar muito. Então, foi uma parada que eu precisei fazer um autoconhecimento também de... Calma, eu não vou só onde a maré vai me levar. O que é que eu realmente quero? Porque ir para design era ir para onde a maré estava me levando. Dentre ali as personas que existiam nos eventos que eu estava frequentando, design parecia ser uma coisa próxima do que eu gostaria para minha vida. Mas ainda assim não era exatamente assim onde eu achava que eu estava me encaixando. Então acho que esse período também foi muito importante para eu me autoconhecer mais e entendendo no que eu sou boa, no que eu não sou, no o que me dá prazer, o que me deixa feliz. Então, não foi tão planejado, mas eu diria que foi muito pensado, assim. Todas as decisões que eu tomei nessa transição
eu refleti bastante para eu não fazer por impulso como foi a engenharia civil. Muito Falei bom, muito. né? Legal. Jorge, você que acabou vivenciando também um programa, inclusive, né? Você saiu de uma área, na verdade, de duas áreas, né? Que foi a parte de física, a área de RH, né? Que tem um contexto administrativo, Sim. burocrático, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade dentro da tecnologia, né? A gente, inclusive, vai estar conversando sobre isso aqui, spoilers para os nossos ouvintes. Mas você acabou entrando a partir de também na área de tecnologia, a partir de um programa. E como foi para você transicionar tendo esse planejamento com o subsídio de um programa aqui do César? Então, foi bem interessante porque quando eu fiz essa visita à School, né, a César School, e eu fiquei maravilhado, eu coloquei aquilo na minha cabeça. Eu disse assim, eu quero estudar aqui, nem que para isso eu venda meu rim. E a pessoa começou a achar engraçado, né? Até Gente. o pessoal... Aí disse, não vai precisar não, você vender seu rim não. Não, Eu disse, gente, é "Ó, sério. Se vocês tiverem oportunidade, quem tiver por aqui em Recife, quem não for um dia vir para Recife, conheçam a César School, porque né, fazendo aqui esse jabá, inclusive, da School, a gente tem um clima muito incrível, né? Quando você chega lá, né? Então, o Jorge está Se sente falando muito aqui em porque casa, você fica com muito vontade, Uhum, né? Exatamente. Então, quando eu, na verdade, nessa visita técnica, eu fiz nas férias que eu tive da antiga empresa. E aí eu comecei a fazer alguns cálculos, né? Consultando o que é que acontece, se eu vou sair da empresa, então eu vou ter aí o seguro-desemprego, quanto tempo eu vou conseguir me manter na school, já que eu vou ter que pagar, né? Eu moro sozinho, então sou eu mesmo que me sustento, então tenho contas a pagar, teria uma faculdade para pagar também. Então eu disse, bom, eu consigo pagar a school durante 6 meses, só que eu vou precisar, né, lutar para conseguir um estágio, pelo menos alguma coisa assim, e me manter, né? Enfim, fiz as contas, os 6 meses, né? E aí comecei a conhecer um pouco mais as pessoas, os professores, participar dos processos, conhecer os processos do César, da School também. Até que uma vez o professor falou, tá tendo uma seleção, você não teria interesse em participar da seleção? Aí eu disse, tenho, eu sei que não é da sua área, mas tá bom, eu topo, porque, né, eu precisava entrar no mercado de novo para poder me manter. E aí participei de um processo para estágio na área administrativa e dentro desse percalço apareceu um estágio na área de QA, que é testes de software, né? Quality Assurance. Assegurar a qualidade do software, você entregar o software ao cliente funcionando de acordo com os requisitos que ele quer. E fiz o processo, passei, mas então foi toda uma construção de planejamento para planejamento financeiro. O que é que aconteceria se não desse certo? Né? O que eu deveria fazer? Né? O que é que aconteceria se desse certo? Ótimo. Então, é na situação que eu me encontro hoje, mas foi todo, Paty, uma construção de saber onde é que eu estava pisando. Eu cheguei no momento assim, eu vou apostar todas as minhas fichas no César. Foi basicamente isso, né? Mas é claro que não foi uma coisa aleatória, irracional. Tinha toda uma situação onde tinha coisas que me beneficiaram. Era a minha dedicação aos estudos, era a minha dedicação aos projetos, a tudo que envolvia a minha, digamos assim, inserção novamente no mercado e nessa transição de carreira. Mas foi algo assim que eu disse, não, a área de tecnologia é a área que eu quero e vai dar certo. É incrível o que vocês estão falando, porque bate muito com a pesquisa que eu comentei mais cedo, né, da Robert Half. Essa pesquisa foi feita, inclusive, no ano passado, 2022. E ela fala que os profissionais que buscam transicionar de carreira, o primeiro motivo é justamente a ideia de querer inovar ou aprender algo novo, né? O segundo, né, motivo é justamente para poder trazer o desejo dessa realização profissional, ou seja, você ter uma busca de uma qualidade de vida melhor, como foi o caso que o anterior trouxe aqui pra gente, né? E algo que é o terceiro motivo é justamente buscando uma melhoria na qualidade financeira. Ou seja, vocês três acabaram trazendo pontos muito semelhantes ao que traz essa pesquisa. E algo que a Renatinha falou, que eu acredito que para o nosso amigo ouvinte que
esteja buscando essa transição de carreira, ou mesmo queira inovar dentro da sua carreira, é você se autoconhecer e se planejar. É entender que o percurso que você percorre nesse processo de inovação dentro da sua carreira, ele é algo que você vai precisar ter um pouquinho de uma visualização, né? Seja uma pessoa, por exemplo, como acontece muitas vezes, né, de estar saindo de um mercado, né, de uma área para uma outra, porque o seu mercado acabou demitindo, né? A Renatinha com certeza teve amigos lá na área de engenharia civil que acabaram perdendo os seus empregos quando teve a crise lá em 2005, né, 2015 na verdade, acabou tendo aqui essa crise que afetou a área de engenharia civil. Então, às vezes tem profissionais que, por conta de uma demanda do mercado, necessita fazer essa transição e aí tem, preciso investir um pouco mais, não tenho grana, como é que eu faço? Ou mesmo porque quer fazer uma realização de busca de melhoria profissional e pessoal e precisa se autoconhecer e se organizar, né? Então, é bem bacana que vocês trazem, porque já são excelentes dicas para a galera ficar aí ligada. E como é que vocês entendem o momento certo para poder transicionar de carreira? Houve alguma virada de chave para vocês? Aconteceu alguma situação que marcou a carreira de vocês? Ou foi algo mais fluido, de fato? Teve algum ponto que vocês dizem assim, como essa viradinha de chave? Eu sou meio doida, eu não me organizei tanto assim, não. Eu sou da vibe de, tipo, primeiro você bota o pé e depois eu boto o chão. Mas eu também tava num conforto muito maior. Eu ainda morava com meus pais quando eu fiz a transição de carreira. Então, eu vivia de um salário de estagiária que não me mantinha. Então, não era ali o que eu ia precisar. Então, eu acho que teve vários fatores aí. Mas, no meu caso, eu estava muito infeliz no meu emprego, assim. Então, não foi uma coisa planejada. Por exemplo, o dia que eu pedi demissão, eu, sei lá, tive uma discussão, assim, e disse, caramba, não é isso que eu quero pra mim, eu quero sair. E eu saí sem saber, sem fazer ideia do que eu ia fazer em diante. Assim, profissionalmente para ganhar dinheiro, né? Eu sabia o que eu queria estudar, o que eu queria, né? Comecei a fazer muito curso online. Eu já estava fazendo, né? Mas o meu problema era que eu não tinha tanto tempo. E aí comecei a fazer cursos online, gratuitos que existiam, sabe? Até eu conseguir ter ali algum recurso para fazer cursos mais profissionais mesmo, né? Menos, assim... gratuitos e, assim, sem uma curadoria tão rigorosa, né? Eu assistia desde uma coisa no YouTube eu mesmo fazendo minha própria curadoria até eu começar, de fato, a estudar para a transição da minha carreira, né? E uma coisa que me incomodava muito no começo era que quando as pessoas iam falar comigo, me contratar para fazer um freela, uma coisa para uma startup, nananã, elas perguntavam, e tu é formado em quê? O que é que tu faz? Aí, quando eu falava que eu era de engenharia civil, tipo, não validava nada. Eu brinco que eu nunca usei, depois que eu formei na graduação, meu diploma pra nada, só pra me inscrever nas pós que eu fiz, porque... E aí é quando eu digo, né, se a sorte me encontrou, eu tava estudando. Eu fiz a pós-graduação em gestão ágil de projeto, depois eu fiz o mestrado em design. Eu tô terminando agora a minha segunda especialização, né, minha segunda pós, sem ser de mestrado e doutorado, que é o TIL, Tecnologia, Economia, Administração e Liderança. E estou fazendo doutorado em Engenharia de Software. Então, eu comecei a, eu acho que também tem muito o fato de você... Da sua impostora mesmo, sabe? Porque você não precisa necessariamente ter uma graduação, ter uma coisa que comprove para ter aquele conhecimento. Mas você gostaria de validar aquilo no mercado. Então, eu acho que a minha viradinha de chave, né? Foi eu estar muito infeliz e eu não conseguir mais continuar com aquilo. E, eu começar a me sentir preparada mesmo, sabe? Eu começar a vir um freela aqui pra mim e dizer, eu pago tanto. Eu dizer, desculpa, mas esse não é o meu preço. Eu me senti segura pra isso, sabe? E aí eu fiz, caramba, eu acho que eu posso fazer isso profissionalmente, não só mais como um freela. E aí foi um desses freelas que disse, já estás aqui fazendo pra gente há um tempão, não sei o quê. Tu não tem vontade de ser CLT da gente, não. E eu, vamos conversar? E aí,
foi quando eu, de fato, me senti que eu migrei a minha carreira. Até então, eu me sentia, tipo, fazendo os bicos, assim, sabe? Até pra escolher também o que é que eu gostava de fazer, né? Porque tinha isso também, eu não sabia ainda. Então, eu tava meio que olhando pra todos os lados pra, junto com muita terapia, com muito autoconhecimento, eu entender, não, por aqui eu tô me sentindo bem. Por aqui eu acho que vai dar bom. Então, acho que foi essa a minha virada de chave. Qual foi a de vocês? Então, a minha virada de chave tem um pouco da tua história, sabe? Porque, primeiro, além de eu querer me dedicar, na empresa que eu não estava muito satisfeito porque, assim, além de eu não ser desafiado, eu tinha alguns conhecimentos e algumas responsabilidades que, e aí vem, de acordo com meus conhecimentos da área de RH, né? Quando você tem uma função dentro de uma empresa onde a complexidade e a responsabilidade é maior, a tua remuneração ela precisa ser proporcional a isso. Então eu digo, peraí, calma. Eu acho que eu estou no lugar errado, na função errada, então eu acho que eu não estou para estar por aqui, não. E aí, foi diante desse cenário, e aí quando eu conheci meu companheiro atual, o Gabriel, beijo, viu, meu amor? Ele faz faculdade e é da área de tecnologia. E aí, nessa conversa, poxa, por que eu não posso me desafiar e entrar nessa área? Já que não é mais difícil como eu achava. E também porque, inclusive, na época que eu fazia RH, eu já dizia, tecnologia é a área do futuro. Eu sempre dizia, mas eu tinha aquele medo. Até que o Gabriel surgiu na minha vida, a gente conversou, trocou umas ideias e vamos embora. Troquei umas ideias também com um professor meu, né, que foi da faculdade. Eu paguei, mesmo com RH, eu paguei uma disciplina de tecnologia da informação. E aí o professor fez, o César é uma faculdade muito boa, tem uns cursos lá, tudinho. Mas você não precisa necessariamente fazer faculdade para você entrar nessa área, não. E aí eu pensei o seguinte, eu tô com 40 anos e eu topo fazer uma faculdade ainda. Eu disse, eu vou me desafiar. Ele disse, não, eu quero fazer, eu sei que são 4 anos, mas eu quero. E aí, uni tudo isso, né? A visita, a conversa com o Gabriel, essa insatisfação. E aí eu meti a cara e me inscrevi, né? Nesse percurso eu já fazia um curso técnico à distância de análise de sistemas. Mas ainda assim eu queria aquela coisa presencial, né? Então eu conheci o César e a School antes da pandemia. Né? Depois de março é que desandou tudo, a gente ficou tudo distante e agora a gente está retomando, né, aos poucos. Então minha virada de chave foi dentro de todo esse contexto, além da necessidade de ganhar melhor, viver melhor. Hoje eu tenho umas coisinhas que eu andei comprando aí. Olha aí. Na época eu não tinha, né? Agora as coisas melhoraram, graças a Deus, graças a mim também, meus esforços e foi isso, Paty. Muito bom. E você, Antenor? Tua virada de chave, você comentou em relação de querer ter algo mais fixo, né? De segunda a sexta-feira, etc. Mas houve um percurso muito claro nesse sentido, como a Renatinha falou, né? Eu sabia o que eu não queria também para ter essa virada de chave? Sim, teve, mas teve algumas fases da minha vida aqui que depois que eu comecei a trabalhar em hotelaria e ganhar experiência nessa área, foram muito positivas para mim, assim, mesmo quando a gente, saí dessa área, não quero mais voltar, né? Mas, assim, o motivo não era, detesto aquele lugar, eu não estou feliz naquele lugar. E sim porque eu quero uma qualidade de vida. Então, quando eu comecei a pagar minha faculdade com o meu trabalho em hotelaria, eu comecei a ter oportunidades dentro de comunicação social, né? Então, eu tive estágios, trabalhei na refinaria Abreu Lima, inclusive, algum tempo lá, acho que quase 2 anos. E quando meu contrato lá acabou, não foi renovado. E aí, como é que eu faço? Procurei emprego, obviamente, na área de comunicação interna e não achei. Só que eu tinha o expertise, eu já tinha uma experiência mínima em hotelaria e ali me garantia uma empregabilidade, né? Então, naquele momento, eu tive que voltar para a hotelaria, né? E, assim, me reestruturar financeiramente e ver o que é que eu ia fazer, qual era o próximo passo. E o próximo passo foi a especialização em design, que mudou tudo, né? Foi a partir dali que eu comecei a trabalhar para mim. Saí da hotelaria, trabalhei para mim em remoto e quando veio a pandemia eu já estava meio que preparado, porque eu já trabalhava em casa, trabalhava para mim. Eu só fiz buscar as oportunidades que estavam online, as coisas que as pessoas estavam falando sobre tecnologia, que é uma coisa que eu sempre gostei.
E quando surgiu a oportunidade de ver alguns cursos ali interessantes na área de design, né, design de experiência do usuário especificamente, eu fui fazendo os mais baratos, que eu conseguia pagar na época, e aí eu fui fazendo um pouquinho mais caro, aí surgiram, no ano de 2020, no começo de 2020, da pandemia, eu fiz um hackathon da NASA Space Apps, e que foi sensacional, fiz bastante conexões ali, e a partir dali eu comecei a entender, aqui eu posso entrar e mandar meu currículo, e mandei, fiz N entrevistas, até que uma, que era só que eu precisava, deu certo, para entrar em tecnologia. E eu comecei a trabalhar com design de interação, com a parte mais de UI mesmo, e ali fui aprendendo bastante, com as primeiras empresas errando bastante também, então foi muito rico, e dali fui pegando experiências novas, mudando de um lado para cá, daqui para lá, e naquela época tinha muito de, não, você passa 3 meses numa empresa aqui, pega uma promoção, pega uma oportunidade numa empresa que paga muito mais, e aí eu ficava, meio desconfiado, será que é assim mesmo, né? Tem alguma coisa errada, não? E aí eu fui indo com esse fluxo e fui vendo que fazia sentido, mas ainda não estava naquele lugar que eu queria estar, assim, sabe? Isso aqui eu pertenço, sabe? E aí todo lugar que eu passava, inclusive a primeira oportunidade, me perguntaram na entrevista, não, você já trabalha com tecnologia? Eu disse, não, mas eu estou me capacitando para trabalhar num lugar como o César. Eu falei naquela época, né? E Renata empresa. Já estava aqui para outra empresa. E ela disse que o César. Aí eu apresentei o César sem trabalhar no César. Para a mulher lá, para a recrutadora. Ela procurou, que legal, é em Recife. Isso é aqui em Recife. Aí fiquei nessa oportunidade, né? Fiquei por 9 meses nesse lugar. Aprendi bastante. E aí, anos depois, estou aqui no César falando sobre isso. Muito engraçado. Quântico, bem quântico isso. Para a galera que está querendo mudar para a carreira dentro da tecnologia, como vocês fizeram, vocês têm alguma dica específica? Alguma sugestão de como é que eles poderiam fazer para transicionar dentro da área de tecnologia? Seja cara de pau, primeiro. Eu ia falar isso. Porque assim, eu comecei a aparecer em eventos, a gente... Tem muito evento, a School faz muito evento, o ecossistema em geral faz muito evento. Eu participei, né? Antenor falou do hackathon, eu participei de vários hackathons. Eu participei de Startup Weekend. Chegava lá, o pessoal... E aí, né? Chegava no Startup Weekend, no hackathon, por exemplo, eu tinha negócios, design e tecnologia, os 3 perfis. Tu se encaixa em qual? Eu, nenhum. Mas o que vocês me botarem pra fazer, eu vou fazer. E aí, geralmente eu ficava na parte de negócios, mas eu era cara de pau, assim. E aí, tipo, tinha outro evento. Aí eu fazia, como é que eu faço pra participar desse outro evento? Eu via uma pessoa sendo staff, né, sendo mentora. Como é que eu faço pra ser staff no próximo? Como é que eu faço pra te acompanhar, mentorando os times? Então, eu ia participando, assim, por tabela, e isso me fez... Eu lembro que nessa época, meu marido, então namorado na época... ficava tipo, putz grila, tu não tem mais um final de semana, porque esses eventos geralmente aconteciam no final de semana. Sim. E aí mas vou precisar. Então, assim, não vai ser fácil, nem sempre, por mais que sua família apoie, é o melhor pra você. Vão ter momentos que elas vão, lhe questionar, né? em alguma seara, que você vai ter que segurar firme, sabe, assim, e seguir. E eu acho que uma coisa muito importante para mim foi procurar pessoas para serem mentores. Na época, eu li um livro chamado Faça Acontecer, que é de uma mulher, Sheryl... Não lembro o sobrenome dela. Mas que ela falava muito sobre isso, sabe? Ela é uma mulher que... Enfim, hoje ela é grandona no Facebook, eu acho. Mas já tinha passado pelo Google... Dá um Google aí, Paty. Faça acontecer. Aqui, já. E ela falou muito sobre isso, sabe? Tipo, encontre uma pessoa pra ser seu mentor. Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg, é essa mesmo. Porque eu tava consumindo muito livro. Então, esses livros, Startup Insulta, né? Esses livros comuns pra quem tá entrando nessa área de inovação startup, eu tinha lido todos, mas eu tinha muito medo de eu ser aquela pessoa muito teórica e pouco prática, né? Que a gente chama hoje de ser muito by the book. Uhum. E a gente sabe que by the book nem sempre dá certo.
Inclusive porque os livros foram escritos em contexto, a maioria das vezes, de outra cultura, de outros... Assim, Ou abrangente, né? assim, como você criou sua startup lá dentro do Vale do Silício. É totalmente diferente de você criar sua startup no Brasil, no Nordeste, em Recife, sabe? Então, era muito diferente. Então, ter mentores, pessoas que iam me apoiar, e aí eu era cara de pau, que foi o que eu falei. Ele tipo, a gente pode tomar um café pra tu me contar um pouquinho sobre como foi isso. Não sei o quê. E aí, fazia amizade com as pessoas. Tipo, em tudo que eu tava, em todo o processo que eu tava, eu enxergava logo quem poderia ser meu mentor. Naquele free lá, naquele evento, e colava naquela pessoa, sabe? E aí, eu acho que isso me abriu muitas portas de indicação, sabe? De quando eu tava fazendo outro freela de outra coisa. E tinha um desafio. Eu lembrava, tipo, eita, Paty, que me ajudou lá atrás, ela entende muito dessa parte de gestão de pessoas. Paty, posso conversar contigo rapidinho pra entender sobre gestão de pessoas? Porque eu tô aqui fazendo um freela pra uma startup de capital humano e não sei pra onde vai. Então, eu acho que se conectar com pessoas foi muito importante. E... por eu ser cara de pau mesmo, de pedir ajuda, de dizer que eu não sabia, mas que eu ia aprender e que tava tudo bem, ou fingir que eu sabia e ia aprender depois, e assim eu fui fazendo. Isso é uma excelente dica, né? Porque você, por exemplo, usar uma plataforma social, feito o LinkedIn, é para muito além do que simplesmente buscar uma oportunidade de emprego por lá. É para se conectar, né? Ela serve para isso, para você estabelecer conexões. Eu tenho um liderado que atua comigo no meu time aqui de talent dentro do César, que a gente se conheceu há bastante tempo através do próprio LinkedIn, onde ele me pingou para perguntar: olha, eu sou uma pessoa da área de psicologia dentro do ambiente organizacional e quero migrar para o conhecimento da área de tecnologia, ser tech recruiter. E aí ele me trouxe esse contexto e a gente foi trocando, né? E hoje, né, calhou de anos depois, ele virar aí uma pessoa do meu liderado, Peu, né, maravilhoso aqui, que inclusive faz parte da ideação desse podcast. Foi assim que acabou vindo, né? E você, Antenor, tem alguma dica aí pra dar? Então, a Renatinha falou pra pessoa se jogar, dá-lhe aí no processo. Sim, boa. Qual é a tua dica? Eu acho que se juntar as comunidades, né, os grupos que se ajudam na internet, LinkedIn, tem várias comunidades para quem é UX na minha área, né, então eu posso falar um pouco mais da minha área. Tem vários grupos no Telegram e no WhatsApp que você pode se juntar. Tem grupos com vagas só para pessoas muito júnior. Tem grupos de livros para as pessoas que estão começando. Não tem como pagar um livro, as pessoas se juntam e digitalizam aquele livro para essa pessoa. Então, tem uma série de iniciativas tem grupos só para mulheres, só para pessoas pretas. Então, tem oportunidade, mas você tem que fuçar um pouquinho. Tem que ter essa cara de pau e sair se mexendo, procurar no Google. Hoje, por exemplo, eu quero correr e eu não sei como é que eu faço para correr. Vou no Google lá, onde correr em Recife, aparece. Vagas para júnior na área de tecnologia, aparece. Então, se a gente já tem como ferramentas de tecnologia para ajudar a gente a entrar em tecnologia. E você, Jorge, qual é a tua dica aí de ouro? Então, concordando com a Renatinha, né, eu acho que ser ousado, né, eu não diria cara de pau, eu diria ousadia, você foi ousada. Olha então, aí, acho que é isso mesmo. termos mais, né? Termos mais ousados, exatamente. Eu sou um pouco suspeito de falar porque eu gosto de desafios. Então, acho que quando você se desafia, você acaba abrindo portas, né? Ou encontrando portas a serem abertas. Legal. Além disso, o clichê é que quem tem conhecimento tem tudo, acho que o estudo, ele ajuda bastante. Porque, somado ao que o Antenor falou, o que a Renata falou, e o que eu tô te falando sobre questão de desafio, de ousadia, né, de estudo e tal, isso faz com que você conquiste muita coisa. Porque... fulano, ele conhece isso, chama ele. Como eu fui convidado algumas vezes para dar palestras para os novatos de Git e GitHub, né? Que são duas ferramentas que a gente utiliza. Então, eu lembro que quando eu entrei no César, que eu vi uma palestra de Git, o pessoal usava umas palavras muito assim, eu digo, não, peraí, no dia que me convidarem, eu vou querer utilizar uma linguagem para que todo mundo possa, né? Então, quer dizer, eu precisei passar por isso, estudar, me aprofundar, para poder trazer isso para a gente. Então,
toda essa questão de querer buscar o conhecimento, eu quero fazer a faculdade no César, ou faculdade em outro lugar, enfim. Mas só essa questão de você querer se aprofundar, de conhecer, se lançar, né? 40 anos você indo para fazer faculdade de novo, não tem idade para se fazer faculdade, nem estudar, nem nada. E foi o que me fez dar certo. Somando aí o que eles falaram, e eu tô aqui. Você falou uma coisa muito legal, né? Você citou um exemplo que você fez de melhoria dentro de um processo que você foi apresentado. Isso é inovar, né? A gente trabalha muito com a ideia aqui no César de trazer o conceito de inovação muito para além realmente de fazer coisas tecnológicas que estão no hype, surfar na crista da onda, só fazer, né, coisas que você pensa em inovação é o que? Robótica, tecnologia é só isso, né? Algo que é bem mais para além. Não, você pode estar inovando, fazendo algo melhor através da sua vivência, através do seu conhecimento. Isso é incrível. E inovar também é muito para além do profissional que quer transitar de carreira, certo? Você pode estar trazendo inovação dentro do teu emprego atual, né? Mesmo sem querer desenvolver uma nova carreira. Inclusive, Paty, desculpa te interromper, até mesmo essa área que a gente acabou, né, transitando fez essa transição. Tudo que a gente aprendeu antes é tudo válido. Então, a Antenor trouxe lá seus conhecimentos de turismo, né? A Renatinha também lá de engenharia. Acaba saindo, né? E também, se eu fosse dizer aqui o que eu já dei, tanto de coisas que eu já fiz, né? Já estudei para ser padre, já estudei para concurso também, mas não deu certo. Já fiz RH, então tudo isso contribui para a área de tecnologia. Então, é inovação. A gente está sempre inovando. E para a gente finalizar esse papo, qual é a dica também para as pessoas que querem inovar dentro do seu escopo de trabalho, independente que sejam aí transicionando ou não de carreira, que vocês trazem aqui para a gente? Eu gosto muito desse assunto. Inclusive, é o que eu estou estudando no meu doutorado hoje. É sobre inovação corporativa intraempreendedores, que são aquelas pessoas que, dentro do que ela já faz, elas estão inovando, seja em processos, seja em serviços, seja em produtos, seja no que for, e criando novas oportunidades ali dentro para aquele negócio que já é o negócio delas, né? Quando eu penso em inovar, né, a referência que eu tenho de inovação é você criar algo novo ou mudar significativamente algo onde você está gerando valor para as partes envolvidas naquilo ali, né? Trazendo uma nova perspectiva daquilo. Não é só você criar algo novo por criar. Você pode inventar uma coisa sem estar inovando. Mas quando você traz uma nova perspectiva e gera valor para as pessoas envolvidas, isso é inovar. E a gente precisa, como diz Geber Ramalho, treinar o nosso olhar para enxergar essas oportunidades de geração de valor. E existem pessoas que fazem isso na carreira atual, seja ela, sei lá, um médico, ou seja ela um cientista de dados, sabe? Elas buscam encontrar novas formas e que não precisa estar usando tecnologia, não precisa estar usando uma linha de código, mas para transformar coisas ou criar coisas novas que valoriza ali algo para alguém. Então, eu já tive clientes aqui no César, né, dos mais diversos nichos. Então, em mercados bem tradicionais, digamos assim, né, que nasceram na era industrial. Então, veja, quando aquela organização, aquela companhia, ela nasce na era industrial, a cultura dela também nasce com aquela mentalidade da era industrial. Só que a gente está vivendo na era digital, os clientes dessa companhia são da era digital e os colaboradores, as pessoas são da era digital. Então, as companhias procuram a gente muito para, inclusive, capacitar essas pessoas a inovar nos seus processos, sabe? Então, é muito além da tecnologia por si só, mas é sobre liberar esse potencial humano que nenhum chat GPT vai poder fazer por você, de usar sua criatividade, sabe? Para enxergar oportunidades de gerar valor. Então, acho que é isso. Pode ser num processo interno. Você olha para um processo que acontece hoje no setor financeiro da sua empresa e diz, poxa, isso aqui podia ser mais simples, mais fácil, e gerar mais valor, e gastar menos tempo. E você propor isso, né? E você ir experimentar
inicialmente com um grupo menor, com um colega seu, e depois não, com a área inteira, e deu certo. E você tá inovando ali na sua carreira, sabe? Você tá inovando ali no seu setor. Eu acho que é Muito isso. legal. Eu vejo inovação também pelo viés da educação, né? Então, quando você tem um conhecimento, você tem expertise, e ali você consegue passar para o pessoal que trabalha junto com você e ela crescer junto, né? De repente você tem uma pessoa que trabalha com você e ela gostaria de saber um pouco mais sobre gestão, e você é um gestor, eu acho que é importante isso é um tipo de inovação na área de educação, e uma mentoria, né? Chama aqui para conhecer esse processo, vem cá, tu queria conhecer um pouco mais sobre isso, então senta aqui, vai ser mais ou menos assim, observa, na próxima você interage, e aí você vai criando aquele monstrinho bom, né? Que é uma outra pessoa conhecendo muito como você conhece e passando futuramente para uma outra pessoa, e é esse senso de comunidade, como eu falei antes, na outra pergunta, né? Então, é se juntar com pessoas que querem ver o bem da outra, ver o crescimento da outra. Acho que isso é uma boa inovação. Muito legal. Então, somando ao que os colegas falaram, né? Inovar é você ter a mente aberta. Ou você ter a mente aberta ou abrir a mente, né? Porque ao abrir a mente, você começa a olhar as coisas por diversos ângulos. Então, eu costumo muito falar o seguinte, né? A gente tem opiniões, mas é interessante, eu sempre comparo na questão da opinião, quando eu abrir essa questão da mente, com um dado. Se você olha o dado de cima, você vai estar vendo uma face desse dado. Você não está vendo ele todo, então você não pode concluir algumas coisas a partir daquele ponto de vista. É interessante que você olhe para as outras 5 faces, para você ter uma noção do conjunto, e aí ali, a partir disso, você tirar suas conclusões. Então, inovar é ter outros olhares, por outros ângulos, por outras perspectivas. É isso. Só complementando, eu acho que para inovar na sua carreira, é importante você lembrar que, assim, você é o único responsável, Isso. sabe? Se permitir, algo que né, Renata? que ninguém vai poder fazer por Isso. você, é cuidar da sua carreira. Por mais que você tenha o melhor time de capital humano em linha reta, mas se eu não cuidar da minha carreira, eles não vão poder fazer isso por mim. É algo que só eu posso fazer por mim, sabe? Claro, tem uma liderança, né, que chega junto, que conversa, que desenvolve um PDI com você, tem um capital humano que favorece, tem benefícios. Isso tudo são ferramentas que facilitam muito, e eu reconheço o privilégio que é estar, né, numa bolha que me permite isso. Mas, mesmo com todas as ferramentas, existem pessoas que optam por não cuidar da sua carreira, que acham que é a empresa que tem que cuidar, que, né, eu não quero fazer transição de carreira, então eu não preciso fazer uma pós nova. Eu só faria uma pós nova se eu tivesse transicionando. Fica parado no Então, tempo, né? Já E aí cheguei acaba. ali e dali não tem mais nada. Pra mim tá bom aqui. É horrível. Ou se não, dizendo, mas Renata, sabe, eu me encontro muito com pessoas em organizações que a gente está trabalhando, né, para um cliente, que dizem, mas Renata, a gente faz isso assim há 30 anos. É por isso mesmo que você precisa mudar, sabe? É aquela Você síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. E digo mesmo para sua carreira, sabe? Você acha mesmo que o curso de graduação que você fez há 10 anos atrás, É o mesmo. sabe, é o mesmo, que o mercado não mudou, que as pessoas não mudaram, que as perspectivas não mudaram, que você não mudou, a ponto de não precisar, você é tão autossuficiente assim, sabe? Então, eu acho que é isso, é você inovar também experimentando. E eu, particularmente, eu gosto de pegar referências em coisas que não são da minha área. E aí eu tenho pouco tempo para fazer isso, assim, hoje, com a rotina que eu tenho. Então, por exemplo, eu faço aula de inglês 2 vezes na semana com um professor particular. E aí eu escolho, toda aula a gente escolhe algum objeto educacional para trabalhar junto. E aí eu escolho, por exemplo, se for vídeo de coisas que não tem nada a ver com minha área hoje, mas que me trazem insights massa para o que eu vou fazer no meu projeto, sabe? Então também eu acho que sair um pouquinho, se eu trabalho com gestão de projetos hoje, eu vou olhar só para coisas relacionadas à gestão de projetos e para coisas relacionadas à tecnologia. Sim, sim. Não, às vezes um vídeo que eu vi, por exemplo, sobre educação de ensino básico, me traz insights massa para o que eu vou fazer no meu projeto, ou o que eu vou fazer com meus liderados, entendesse? Então, acho que também é isso, sair um pouquinho e ser curioso e tentar
permear aí muitos horizontes dentro das possibilidades, né? Eu mega concordo com vocês, assim, como eu disse, vim da área, né, sou da área de psicologia e dentro da área de psicologia a gente tem ramificações, né, psicologia organizacional, do esporte, a clínica, que é a mais tradicionalmente conhecida, a área hospitalar, e eu lembro quantas vezes eu dizia, né, eu conversava com as minhas amigas, minhas pessoas queridas que são psicólogos da área clínica, coisas que eu fazia nas empresas que eu trabalhei, inclusive aqui no César, mas é fácil, porque psicologia, né, de RH, não, gente, não é fácil, é porque teve essa necessidade da gente estar estudando possibilidades. E dentro de um contexto da área clínica, por exemplo, o psicólogo pode e deve trazer inovação, né? Os professores que estão atuando nas suas graduações, no seu ensino básico, no ensino infantil, pode e deve trazer inovação através de como? Dentro do seu escopo de trabalho, estudando, como a gente conversou aqui, se lançando dentro de oportunidades, indo atrás de pessoas para poder conversar, não só pessoas da sua mesma área, como a Renatinha trouxe, que é tão importante, mas também trocar com as comunidades. Então é isso. É bem interessante que a gente traga aqui como essa dica, né? Como esse grande grupo de dicas, na verdade, né? Essa possibilidade de se lançar para coisas diferentes. E aí, eu acho que em qualquer um desses caminhos que você for trilhar, vão ter muitas dificuldades, né? A gente contando aqui, dando as dicas, parece que é muito fácil, que é um caminho muito lindo. Não é. Mas você escolhe o seu difícil. Porque, por exemplo, continuar a engenharia civil podia ser mais seguro naquele momento para minha vida, porque eu ainda tinha meu emprego, mas era difícil para mim. Mas ficar desempregada e me ver, tipo, o que é que eu faço da minha vida agora, também era difícil pra mim. Mas eu tinha que escolher um difícil. E se você quiser escolher o difícil ali de onde você tá tudo bem também, sabe? Eu acho que nem todo mundo precisa seguir todas as dicas que a gente fez e... Não tem receita de bolo, não né, tem receita Renata? de bolo e cada um vai escolher o seu difícil, mas não vai ser fácil em nenhum dos caminhos que você escolher, né? E continue perseverando, né? Caminhos difíceis, para você que está transicionando ou não, vão existir ao longo da sua carreira. E é legal sempre ter essa ideia de perseverar, né? De continuar e seguir em frente. Boa, pessoal! Nesse bate-papo, podemos entender um pouco mais sobre como se dá uma transição de carreira, como esse tipo de mudança ocorre no caso de carreiras na área de tecnologia, por onde começar, que caminho seguir, e ainda ouvimos muitas dicas. E também um pouco da experiência de transição de carreira de cada um dos nossos convidados. E é isso, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Gostaria muito de agradecer a presença aqui de Antenor Ferreira, que é design e interação aqui no César. Deixa sua mensagem aqui pra gente, Antenor. Gente, continuem sempre tentando o que vocês querem aí, então, essa força aí que vocês têm que ter dentro de vocês e não desistir nunca, né? Muito bom. Agradecer também a participação da maravilhosa Renatinha, gerente de projetos aqui do César. Caramba, eu já falei tanto, mas eu acho que minha última mensagem seria... E não deixe de fazer o resto, certo? Não esqueça que enquanto você está fazendo uma transição de carreira ou você está inovando na sua própria carreira, é importante para você ser um bom profissional, você continuar socializando, saindo com sua família, fazendo sua atividade física, vivendo a sua vida, assistindo série, fazendo outras coisas, né? Eu vejo que tem alguns momentos que a gente fica meio noiado e que só quer, né, produzir, e tá sendo útil. E ser inútil é muito bom também. E estar com as pessoas que a gente ama e fazer as outras coisas que a gente gosta. Então, façam coisas que vocês gostam além do profissional. Que isso vai ajudar, inclusive, no seu profissional. Com certeza. Arrasou! E Jorge Alexandre, nosso também querido amigo, engenheiro de testes aqui no César. Então, o que é que eu poderia dizer, né? Depois de duas falas aí, só me resta dizer que encare os desafios, né? Não há ganho sem dor. Para você ficar forte, o músculo precisa ficar inflamado, e você, né? Para quem gosta de malhar, para você ter um dente perfeito, você tem que arrancar o dente, ele tem que inflamar, você ajustar. Então, nascer dói, morrer dói, viver dói, mas faz parte, porque isso amadurece e torna a gente cada vez melhor, seres humanos melhores, aprendizado, e é isso.
Filosofia temos aqui Rapaz. também nesse CesaCast. Foi um prazer ter vocês aqui conosco, Muito pessoal. obrigado, Obrigada aí por Patrícia. estarem nos ajudando a fazer esses importantes insights e por ter iniciado aí essa nossa temporada sobre carreiras e inovação. Vocês trouxeram aqui muita alegria pra gente. Gostaria de agradecer também a você, nossa querida pessoa ouvinte, que ouviu esse episódio e deixar aqui o convite para continuar nos acompanhando nessa temporada sobre carreiras em inovação, para continuar seguindo o nosso podcast e acompanhar o Cesa em todas as nossas redes sociais. Tem alguma sugestão, algum comentário a fazer sobre o assunto ou mesmo uma crítica? Chega mais e manda um e-mail pra gente no podcast@cesa.org.br. Muito obrigada também por estarem encaminhando essas mensagens. Tá sempre evoluindo com os feedbacks que vocês estão dando aqui pra gente. Bora, Dali? Até mais!